Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você uma passagem bastante conhecida que está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 20, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Queridos, esta palavra tão maravilhosa, tão abençoada, que também está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Lucas também, se não me engano, vai nos dizer a respeito de uma mulher que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E a Bíblia fala que naquela época, essas mulheres que passavam por esse período desse fluxo de sangue, elas ficavam do lado de fora da cidade, em uma casa reservada, porque eram consideradas imundas. Mas a Bíblia fala que ela fica sabendo que Jesus estava entrando na cidade. E ela vê toda aquela multidão, e ela vai atrás de Jesus. Talvez ela pergunta para alguém: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que multidão é essa? Talvez alguém disse a ela: é Jesus que está entrando na cidade. Sabe aquele Jesus que aonde passa faz milagres? É ele quem está entrando na cidade. A Bíblia fala então que ela quebra o protocolo, a cultura daquela época. Ela entra na cidade, ela não poderia entrar. Ela entra no meio de uma multidão, quando na verdade ela deveria estar reservada num lugar longe da cidade, fora da cidade. Mas naquele momento, naquele dia, a necessidade daquela mulher falou mais alto. Que necessidade, Luana? A necessidade de tocar em Jesus e ser curada. Ela cria no fundo da sua alma, do seu coração, que aquele homem chamado Jesus, que operou milagres, tantos milagres extraordinários, por onde passou, também poderia acontecer na vida dela. Na vida dela talvez não seria diferente. E ela cria no fundo do seu coração, com toda a sua alma, que aquele Jesus poderia fazer um milagre na vida dela. E nos planos daquela mulher, ela nem precisava chamar Jesus. Ela não precisava incomodar o mestre, visto que ele estava indo junto com Jairo, rumo à casa de Jairo, porque a sua filha estava enferma. Então, no caminho para o milagre na casa de Jairo, alguém também é curado. No meio do caminho, alguém decide romper com a cultura daquela época. Alguém decide romper com a multidão e entrar no meio daquela multidão. Com muita dificuldade, ela vai rompendo, talvez levando pisão nos pés, talvez levando cotovelada, empurrões, até porque era uma multidão, todos queriam ser abençoados, todos queriam ver Jesus, queriam um milagre da parte de Jesus. Por isso a multidão acompanhava, queriam ver talvez qual seria o próximo milagre que Jesus iria fazer. Aquela mulher decide entrar aonde ela não poderia entrar. Ela decide romper com seus medos, com as suas angústias, com a luta que ela enfrentava, com as suas dificuldades. Ela decide se posicionar. Ela decide se movimentar em meio ao caos. Ela decide se movimentar em meio à enfermidade.
E sabe o que nos faz viver o extraordinário? Quando nós decidimos nos movimentar em meio à escassez. Quando nós nos decidimos movimentar, quando tudo parece que está indo de mal a pior. Eu vou me movimentar, eu vou me posicionar, eu vou continuar caminhando, porque nada pode me parar. As dificuldades não vão me paralisar, o medo não vai me paralisar, a enfermidade não vai me paralisar. Eu decido caminhar em meio às circunstâncias adversas, em meio às dificuldades, e foi isso que ela fez. Se ela olhasse a cultura daquela época, se ela fosse olhar o risco que ela corria de ser apedrejada naquela época, ela não romperia a multidão e não seria curada. Mas há uma necessidade gritando na alma dela. Há uma necessidade gritando dentro dela. E só quem tem uma necessidade sabe quão urgente é. Oh, aleluia! Quem tem uma necessidade não vai ficar de braços cruzados. Quem tem uma necessidade não vai se calar, não vai esperar o milagre cair do céu no seu colo, não. Quem tem uma necessidade se levanta, se posiciona e começa a caminhar. Oh, aleluia! Quem tem uma necessidade sabe quão urgente ela é. Não é aquilo que eu simplesmente quero. Não é algo, não é um luxo que eu quero. É uma necessidade. E uma necessidade é diferente. Necessidade é diferente daquilo que eu simplesmente quero. Daquilo que eu simplesmente, um dia eu terei, um dia eu vou ter, um dia eu vou conquistar. Não. Necessidade é diferente. Necessidade nos leva a nos posicionar em situações extremas. A necessidade nos leva a quebrar protocolo e romper com a multidão. Eu não sei qual é o tipo de multidão que tem te impedido de caminhar, te impedido de se posicionar. Eu não sei qual é o tipo de multidão que tem te impedido de marchar até Jesus. Talvez a dúvida, o será, a enfermidade. Eu não sei você, mas a enfermidade na vida daquela mulher levou ela a marchar, a levou a caminhar para dentro da cidade, aonde ela não deveria entrar. A necessidade na vida daquela mulher a levou a entrar no meio de uma multidão, quando a lei daquela época a obrigava a ficar reservada, excluída, do lado de fora da cidade, junto com outras mulheres também consideradas impuras. Mas quando eu decido me posicionar, querido, nada nem ninguém pode me impedir de caminhar. Oh, glória, eu vou falar isso de novo. Quando eu decido me posicionar, nada nem ninguém pode me impedir de caminhar. Aleluia! Porque eu sei a necessidade que eu preciso, que eu tenho. Só eu reconheço, só eu sei da minha necessidade. E se a minha necessidade é tocar em Jesus, nada pode impedir. A lei não pode me impedir. Aleluia! A multidão não pode me impedir. A enfermidade não vai me impedir. Eu preciso tocar em Jesus. Eu preciso chamar a atenção do Mestre. Ela não quis incomodar Jesus. Mestre, sou eu, a fulana de tal. Eu estou sofrendo de um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Não. Ela teve tanta fé que ela disse: se eu somente tocar. Oh, aleluia! Se eu somente tocar. Quando eu toco em Jesus com fé, é impossível o milagre não acontecer. Não, ele não está procurando seguidores. Não, ele não está procurando colegas, admiradores do evangelho, simpatizantes do cristianismo. Não. Ele está procurando quem tem coragem de tocá-lo ao ponto de chamar a sua atenção e fazer com que ele pare. Aquela mulher tocou em Jesus. Aliás, deixa eu reformular isso aqui. A Bíblia fala que ela tocou na beirada dos vestidos, na barra
bem na beirada dos vestidos de Jesus, das vestes de Jesus, lá embaixo. Então, para tocar lá embaixo, a primeira coisa que ela teve que fazer é se prostrar. Humilhação. Ninguém vai receber nada de mão beijada, querido. Ninguém receber uma bênção não é mamão com açúcar, como diz aí fora. Você precisa ter a atitude de se humilhar, de se prostrar como ela fez. Ela se prostrou diante do mestre. E quando ela se prostra em sinal de humilhação, de reconhecer quem era Jesus, ela se prostra, ela toca na beirada. Ela nem quis incomodar o mestre. Ela só quis tocar. A fé dela estava tão grande, porque afinal de contas ela não tinha mais nada a perder. Ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina daquela época, com os médicos daquela época, com remédios daquela época. E nada, nem ninguém pode solucionar o problema daquela mulher. Talvez se fosse na vida de alguém, se fosse com alguém nos dias de hoje, levaria essa pessoa a ficar trancafiado dentro do quarto, frustrado, depressivo. Porque afinal de contas, já gastou com todo o seu dinheiro, com toda a medicina, com todos os médicos, e nada nem ninguém pode solucionar o problema dela. Mas talvez ela pense consigo, a medicina não pode solucionar. Eu já gastei todo o meu dinheiro, os médicos não puderam solucionar, mas esse homem pode. Oh, Jesus pode. Jesus pode solucionar o problema dessa mulher. Jesus sempre pode todas as coisas. Aleluia! O Senhor está nos dando uma palavra. Aleluia! Uma palavra nesta noite. Neste momento, eu não sei em que horário você está assistindo, ouvindo essa mensagem, mas o Senhor está nos dando uma palavra de fortalecimento, para que você se levante, se posicione, independente do que estiver acontecendo na sua casa, na sua vida, no seu lar, na vida dos seus filhos, na sua família, no seu casamento. Saia de dentro deste quarto, se levanta, se posicione. Comece a caminhar, comece a marchar, comece a clamar ao único que pode resolver o teu problema. Talvez o psicólogo não pode solucionar, o psiquiatra não pode solucionar, remédios de tarja preta não pode solucionar. Mas eu quero lhe apresentar alguém que pode. Ele pode solucionar o teu problema. Eu te apresento Jesus, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dominador de todas as coisas. Oh, aleluia! Ele é grande, Ele é poderoso, o comandante supremo. Ele pode resolver qualquer problema. Aquela mulher não tinha mais nada a perder, então ela decide usar a fé. Ela decide colocar a sua fé em prática. Ela decide clamar. Oh, glória! Quando eu decido clamar, mesmo em momentos de escassez, de enfermidades, quando eu decido clamar, mesmo caminhando em uma terra seca, quando eu decido clamar, o milagre vem, a chuva vem, a cura vem, a restauração vem. Eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor está nos impulsionando a clamar. Entra nessa multidão como aquela mulher fez. Se prostra diante do Senhor. Rompe com as incertezas, com as dúvidas, com os questionamentos. Mas será que vai acontecer? Mas será que vai dar certo? Mas será? Ei, querido, o Senhor te convida a clamar. Quando você clama, o milagre acontece. Clama para você ver. Clama para você ver se Deus não faz. Clama para você ver, permaneça no teu clamor. Tenha constância, não canse de clamar. Não se canse de orar. Não se canse de se posicionar diante do Senhor. Ele pode resolver o teu problema. Aleluia! Ele pode. Meu irmão, Jesus sempre pode. Ele sempre pode. Glória a Deus.
Glória a Jesus, aleluia. Ele pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Ele pode fazer um milagre acontecer na sua casa. Creia nisso. Jesus sempre pode. Ela se prostra em sinal de humilhação. Ela toca na beirada. E a Bíblia fala que na mesma hora ela sente no seu corpo, está curada daquele mal. Curada. Deixa eu te contar um segredo. A cura não vem para quem se tranca dentro de um quarto e espera Deus fazer e você de braços cruzados. A cura vem quando você se posiciona. Quando você começa a caminhar, arregaça as mangas e começa a clamar. Começa a marchar. Aí a cura vem. Ela sente na mesma hora e está curada. A Bíblia fala que Jesus para a multidão e pergunta: quem me tocou? Aí, olha o que os discípulos vão falar: mestre, a multidão está te apertando, todos estão apertando o Senhor, encostando no Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Olha essa multidão, todos estão encostando no Senhor, todos estão lhe tocando. E aí Jesus disse: não. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Porque quando me tocou, eu senti que de mim saiu poder. Quem toca em Jesus, irmão, quem toca no Mestre, quem consegue chamar a atenção de Jesus, é aquele que faz o que nunca fez. Porque é aquele que tem certeza que vai viver o que nunca viveu com Cristo. Você quer viver o extraordinário? Você quer viver o que nunca viveu com Jesus, com Cristo? Então esteja disposto a fazer o que você nunca fez. Ninguém na história, ninguém em toda a história havia feito o que essa mulher fez. Ela teve a ousadia de fazer. Ela teve a ousadia, a iniciativa de fazer o que ninguém fez e viveu de uma forma extraordinária. O que ninguém viveu, da forma que ela viveu, ninguém viveu. Porque não foi Jesus que olhou para ela, estendeu a mão e disse: estás curada. Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou em Jesus. E quando ela toca, ela é curada, purificada, sã, limpa. Ela fica sarada. Quer viver o que nunca viveu? Faça o que você nunca fez para o Senhor. Se derrame nos pés dele de uma forma que você nunca se derramou antes. Esteja preparado para viver com Cristo que você nunca viveu. Se você tiver coragem de adorar como nunca adorou, de se entregar no secreto como nunca se entregou antes, você pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Ela toca, ela é curada, ela vai se virando, voltando para sua casa, e aí Jesus para e pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, a multidão te aperta. E Jesus diz: não. Alguém me tocou com fé. Porque quando me tocou, eu senti que de mim saiu poder, virtude. Ela se vira e diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé te curou. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh recalavassúria. Você tem fé? Você tem fé para viver o milagre de Deus na sua vida? Você tem fé para viver o extraordinário? Você tem fé? Porque Jesus olha para ela e diz: mulher, a tua fé foi a tua fé. Não foi profeta que sapateou até você. Não foi um assim diz o Senhor. Não fui eu quem olhei para você e disse: mulher, se quer ser curada? Ou o que queres que eu te faça? Não. Mulher, por causa da tua fé, por causa da tua atitude em se levantar, em sair do teu opróbrio, em entrar na cidade, em romper a multidão. Você já parou para pensar tudo que essa mulher fez? Ela não podia ter feito, mas pelo que ela fez. Aleluia!
ela recebeu o que as outras que ficaram lá do lado de fora da cidade não recebeu. Ela recebeu o que ninguém recebeu. Só ela recebeu. Porque só ela teve coragem de se prostrar, de fazer tudo isso, entrar na cidade, romper com a multidão, se prostrar e tocar nas vestes de Jesus com fé. Foi tão forte que a história dela ficou registrada na palavra. Ela foi curada. E depois dessa história, e depois do que aconteceu, depois dessa mulher ter tocado na beirada dos vestidos de Jesus, você vai perceber que nos outros evangelhos, você vai ver que por causa do que ela fez, outras pessoas começaram a fazer também. O quê? Tocar nas vestes de Jesus. Oh, querido, que a tua atitude na adoração seja um marco, para que alguém olhe e fale, eu quero ser desse jeito. Eu quero ser um adorador desse jeito. Eu quero ser alguém que tenha coragem para adorar e não tá nem aí para o que vão falar. Deixa chamar de doido, de quadrado, deixa chamar de desmiolado, deixa chamar do que for, mas adore. Adore como você nunca adorou, se prostra na presença do Senhor, seja intenso, se entrega. Oh, dê o seu melhor, faça para o Senhor o que você nunca fez e deixa que os outros falem, porque é sempre assim, aqueles que falam, quando dá certo para você, vão querer fazer a mesma coisa que você fez. Então faça a tua parte, faça com o coração puro, com a alma derramada diante do Senhor, se entrega no altar, sabe por quê? Porque o altar não deve nada para ninguém. Eita glória! Você recebe essa palavra sobre a tua vida? Então receba. Toma posse, porque o nosso Deus não mudou. Ele gosta de quando alguém se posiciona e decide fazer o que nunca fez. Saia do natural. Saia do natural. Saia do raso. Ele está te convidando para mergulhar e viver o que você nunca viveu com Ele. E essa decisão não sou eu que tomo para você. Não é o seu pastor. Não é fulano, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu esposo. É você mesmo. Você é a única pessoa que pode viver o extraordinário com o Senhor, mas também é a única pessoa que pode te impedir de viver algo profundo com Ele. É você. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, neste momento eu quero lhe apresentar a minha irmã, o meu irmão. Toma nas tuas mãos. Guarda essa casa. Guarda essa família. Guarda o teu servo, a tua serva. Guarda, Senhor, essa moça, esse rapaz. Meu Deus, seja com os teus filhos. Que eles venham viver o extraordinário. Mas, Pai, para que eles venham viver o extraordinário, que eles venham fazer o que nunca fizeram, ó Pai. Na adoração ao Senhor. Na entrega diante do Senhor. Pai, eu entrego os teus filhos nas tuas mãos. E aos teus cuidados. Nos desperta cada dia. Que nós venhamos estar posicionados na adoração verdadeira. Para bendizer ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações, curta, comenta, compartilha, nos ajude a crescer para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.